Graça e paz, irmãos, boa noite. Eu estou muito contente mesmo de estar aqui com vocês. É uma noite muito especial para mim. Poder encontrar aqui alguns amigos, o Davi, o Evandro, a Nalu, não sei se a Nalu ainda está por aí. Estive com a Nalu, né, Nalu, em Senegal, lá em Thiès, conhecendo o trabalho dela em 2008, já faz quase 10 anos, e foi muito legal poder estar com ela lá. E saber que esta é uma conferência missionária e que essa igreja é uma igreja que apoia missões. Eu não tenho certeza, mas eu acho que essa foi a primeira igreja evangélica que eu pisei na minha vida, há 30 anos atrás, não 60, tá? 30, não foi tanto assim. E 60 foi Evandro. Há uns 30 anos atrás, e aí Deus realmente conquistou meu coração, e eu fui para a obra missionária. Recebi um chamado missionário, tive uma primeira experiência fora do Brasil, trabalhei um tempo ali no leste europeu, na Romênia, depois fui buscar mais capacitação, estive um tempo com ribeirinhos na região amazônica, missões de curto prazo, fiquei uns 3 meses lá, mas foram muito importantes para Deus estabelecer o plano que Ele tinha para a minha vida. E eu tinha alguns questionamentos, algumas crises, né? Porque ainda estava se delineando na minha vida o chamado missionário. O que de fato eu vou fazer na obra missionária? Qual é o meu chamado? O que significa ser um missionário? Eu tinha tido uma experiência forte na Romênia, porque quando eu cheguei lá, havia uma abertura muito grande para o evangelho, mas o país estava em frangalhos. Em 1993, a Romênia tinha acabado de sair de uma guerra civil. Depois de 70 anos de comunismo, eles tinham decapitado o Nicolae Ceausescu, que ficou famoso por mandar recolher todas as Bíblias do país e mandar fazer papel higiênico das Bíblias. E o povo estava muito sedento, muito aberto para o Evangelho. Então a gente estava com aquela experiência, aquela primeira experiência missionária, eu estava com uma equipe e colhendo os frutos e muito contente, mas ainda perguntando a Deus exatamente o que é para eu fazer. E até que um dia, num desses trabalhos, em praça pública, eu pensei, será que o reino de Deus é isso? Será que a obra missionária é eu subir no banquinho de uma praça, levantar a minha voz dizendo, Romênia, Deus tem uma boa notícia para você, orar com as pessoas e ir embora? O que eles vão comer hoje à noite? Porque eu passei na Romênia pela experiência de ter dinheiro e não ter o que comprar. E eu já tinha passado por uma experiência que marcou muito a minha vida, eu sempre conto isso, andando numa favela no Rio de Janeiro, favela de Vigário Geral, logo depois da chacina de Vigário Geral, alguns de vocês devem lembrar, quando na inauguração de um projeto social, eu via uma igreja em cada esquina, e eu perguntava para um sociólogo não cristão famoso, e o papel das igrejas aqui, e o papel das comunidades de fé aqui na comunidade, qual que é? Na minha ingenuidade de um jovem indo para o campo missionário, e ele me disse uma frase que eu nunca mais vou esquecer. Ele disse, eu não acredito em grupos que falam de amor, mas só ministram as necessidades dos seus próprios membros. Eu não acredito em grupos que falam de amor, mas só ministram as necessidades dos seus próprios membros. E aí começou a se delinear um projeto ministerial. Eu decidi que eu trabalharia para nunca mais ouvir isto da boca de um incrédulo no Brasil. Que eu trabalharia por uma igreja relevante e transformadora, por uma igreja serva, especialmente no nosso contexto, no contexto brasileiro. Voltei para Curitiba, sou daqui, e começamos um projeto sócio-missionário, a gente está usando esse termo agora, na periferia, numa das comunidades mais violentas da região metropolitana à época. Começamos com um trabalho para 20 crianças, recreação orientada, e com alguns voluntários, e na sua graça Deus nos deu muitas bênçãos, muitas lutas também, mas muitas bênçãos, muitas vitórias. O projeto cresceu. Hoje nós alcançamos mais ou menos 18 mil pessoas como beneficiários dos nossos projetos em 9 estados brasileiros.
o projeto que começou aqui em Curitiba, hoje nós estamos no semiárido piauiense, trabalhando naqueles municípios, os 20 menores IDHs do Brasil, Índice de Desenvolvimento Humano. Estamos no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Estamos numa ex-vila de pescadores em Pernambuco e por aí afora, fazendo esse trabalho sócio-missionário de transformação. E uma coisa que eu gosto muito de fazer, que eu fui fazer lá com a Ana Lu, visitando ela, e que eu vou fazer de novo no começo do ano que vem, é apoiar os missionários que estão no campo, para que os missionários, fortalecer os braços dos nossos missionários, para que eles possam servir melhor no campo. Estou muito contente de estar aqui e queria compartilhar com os irmãos 3 versículos, brevemente, 3 textos, todos do livro de Lucas. Então, por gentileza, meu irmão, abra lá no Evangelho de Lucas. Vamos começar no capítulo 9. Nessa noite eu quero trazer para vocês uma plataforma bíblico-teológica para o nosso agir em missões, dentro daquilo que eu tenho entendido, viajando muito, falando em conferências missionárias, viajando aí por esse Brasil afora, até outros países também. Semana que vem nós vamos discutir essas coisas também lá no CBM, que é o Congresso Brasileiro de Missões, e visitando também os missionários do campo e tendo atuado tanto no CAD, que é a organização que eu fundei, quanto na Aliança Evangélica, onde estou hoje, quanto na RENAS, que é a Rede Evangélica Nacional de Ação Social, como membro da MTB, que é a Associação de Missões Transculturais Brasileiras, e também já tendo trabalhado numa organização internacional cristã que está em mais de 100 países. E fruto dessa observação toda, né, dessa bagagem aí, 25 anos de trabalho missionário, que eu quero refletir com vocês nesse fundamento bíblico-teológico para uma ação missionária de fato transformadora e sinalizadora do reino de Deus. Em Lucas 9, capítulo 9, versículos 10 e 11, diz assim: ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito, e levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Veja como que Jesus agia. Falava-lhes acerca do reino, ou seja, tinha uma proclamação, mas ele também socorria os que tinham necessidade de cura, satisfação das necessidades físicas. E esse texto é o texto da multiplicação dos pães e peixes, quando o povo estava faminto e Jesus alimentou. Um pouquinho mais para frente, no capítulo 10, vira aí algumas páginas, no versículo 9, vem uma ordem de Jesus. Pensa nesse fundamento, o fundamento desse reino integral, desse reino totalizante, que é a resposta total de Deus para a necessidade total do homem. Jesus manifestou esse reino, e aí em 10, 9, ele diz o seguinte: curai os enfermos que nela houver. Vamos começar no 8. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. De novo, ele manifestou isso e ele ordenou isso: anunciar o reino, mas curar os enfermos que houver na cidade. Satisfação de necessidades físicas. Ele manifesta e ele ordena. E ele diz: o reino de Deus está próximo. Jesus aqui está se referindo a um reino que não tem apenas uma dimensão escatológica, que é a ênfase que nós damos muitas vezes na nossa teologia e na nossa missiologia. É o reino do porvir, é a nova Jerusalém. Mas o reino não é só isso. Ele diz: o reino está próximo, o reino é chegado a vós. E lá para frente, Jesus já tinha morrido e ressuscitado. Um texto que todos vocês conhecem, Lucas 24, ainda no livro de Lucas, no capítulo 24, ele encontra os seus discípulos no caminho de Emaús. Veja lá, no versículo 17 do capítulo 24. Então lhes perguntou Jesus:
que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E Jesus lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e de todo o povo. Amém? Veja só, Jesus aqui já tinha morrido, tinha ressuscitado, ele aparece aos seus discípulos que não o reconhecem. Quando o discípulo de Jesus, chamado Cleopas, deu um resumão de quem é Jesus, depois de todo o seu ministério aqui na terra, como que o discípulo resumiu quem Jesus é? Varão profeta, diga varão profeta, poderoso em obras, poderoso em palavras, diante de Deus e de todo o povo. Jesus foi reconhecido. Novamente, nós vemos uma harmonia, nós vemos uma coerência entre proclamação e demonstração. Poderoso em obras, poderoso em palavras. Como deveria a igreja ser reconhecida? Jesus foi reconhecido assim. Nós não somos o corpo de Cristo aqui na terra. Nós estamos falando aqui de uma conferência missionária. Uma igreja, a igreja de Jesus Cristo, deveria ser reconhecida como assim, da mesma forma como este discípulo reconheceu e resumiu quem Jesus é: varão profeta. Ou seja, o que é o profético? O que é o agir profético de Deus? O que é a dimensão profética do reino de Deus? O profético anuncia, manifesta, faz cumprir todo o desígnio de Deus. Ele não se conforma com nada que agrida a santidade de Deus. Mas Jesus era profeta de palavras. Existe a palavra profética, quando nós estamos pregando o evangelho, estamos profetizando, estamos anunciando o desígnio de Deus. Eu estou aqui anunciando, pregando e profetizando sobre vocês. Mas Jesus também foi profeta de obra. Como é isso? Um profeta de obras. Existe a obra profética? Existe uma ação que é profética? Quando para dar um exemplo muito simples, tá? Quando eu encontro uma pessoa passando fome ou passando sede, eu posso olhar para essa situação, chegar para essa pessoa e dizer: receba o copo d'água, mas agora escuta muito bem o que eu tenho para te dizer, e prego. É quase como se eu tivesse me aproveitando de uma necessidade física e material, de uma vulnerabilidade, e nós estamos ministrando em contextos vulneráveis, para legitimar um discurso, para dar a mim o direito de ser ouvido. Esse é um paradigma missiológico. Mas eu não creio que é o paradigma bíblico e que não foi o exemplo de Jesus. É muito diferente de: receba o copo d'água, você que está sedento, em nome do Rei, porque no reino de Deus há provisão para todos. Quando eu faço isso, o meu agir, a minha ação, é uma ação que sinaliza, manifesta, antecipa o reinado, seria o termo de David Bosch, né? O reinado, o reino de Deus. Naquele momento, o pleno governo de Deus se manifesta. Um pedacinho do céu toca a terra. O reino é sinalizado, o reino é antecipado. Uma necessidade humana básica, relacionada à dignidade dessa pessoa humana, criada à imagem e semelhança de Deus, é satisfeita. Portanto, o meu agir é em si, não porque ele legitima um discurso, mas o meu agir é em si um agir profético.
ele sinaliza a chegada do reino de Deus. A ação sociomissionária, a ação social da igreja, eu trabalho com isso, é ação profética, é ação transformadora, porque manifesta, sinaliza a chegada desse reino. Jesus foi varão profeta, poderoso em obras e em palavras. Eu acho que a igreja é bem poderosinha em palavras. A gente tem um discurso, a gente tem uma mensagem, e devemos continuar pregando essa mensagem, devemos continuar com o nosso discurso, mas o discurso tem que ser coerente com a demonstração tem que legitimar o discurso, os dois têm que andar juntos, porque Jesus manifestou isso, poderoso em obras, poderoso em palavras. Esse é o fundamento bíblico teológico da ação transformadora da igreja, proclamação e serviço. Tem que andar juntos, porque Jesus fez isso. Um não é menos do que o outro, os dois andam juntos. E a fundamentação teológica disso, ou a fundamentação, aquilo que deve nortear os nossos projetos, as nossas ações missionárias, nós estamos aqui com os nossos missionários, que nós devemos apoiar, servir, orar por eles. Eles estão em contexto de vulnerabilidade, a grande maioria deles, e aqueles que estão em contextos onde não há pobreza física, material, certamente estão em contexto de pobreza espiritual e carência de todo tipo. O fundamento, por isso que em todos os textos, nos textos de Lucas, eu apresentei para vocês, Jesus anunciando o reino de Deus, o fundamento é o reino de Deus, uma teologia de reino, para que nós possamos de fato ter uma ação missionária transformadora. Eu vou explicar um pouquinho melhor o que eu quero dizer para vocês. Eu tenho aqui nas minhas mãos uma Bíblia sagrada. Quantos creem que a Bíblia é a revelação de Deus? É a palavra de Deus revelada. Amém? Podemos dizer isso? Muito bem. Só que, quando eu me aproximo das Escrituras, para entender, para compreender, pedindo ao Espírito Santo que me revele a sua verdade, necessariamente, eu preciso usar óculos. Todos nós usamos óculos para ler a Bíblia. E eu não estou me referindo a esses óculos. A que óculos eu me refiro? A Bíblia não é um livro, né? A Bíblia é uma biblioteca. São 66 livros escritos nos originais hebraico, aramaico, grego, por pessoas muito diferentes, inspiradas pelo Espírito Santo, né? Mas no intervalo de milhares de anos e num contexto muito diferente do nosso. Então a Bíblia, embora nós creiamos no livre exame das Escrituras, né? 500 anos da Reforma, né? Vamos lá, vamos reforçar isso? A Bíblia não é tão para amadores assim. Primeira vez que eu fui para a África, 1995, o Mandela tinha acabado de ser eleito presidente da África do Sul. E eu fiquei hospedado na casa de crentes brancos sul-africanos, afrikaners, né? E o chefe da família que me hospedou estava revoltado, estava bravo porque o apartheid tinha caído. Ele, na Bíblia, justificava para mim o apartheid. Ele tinha uma teologia do apartheid. Quem fundamentou o apartheid, boa parte de quem fez isso, foram os cristãos na África do Sul. Assim como o sistema escravocrata, para se sustentar, a Bíblia foi utilizada como fundamento para o sistema escravocrata. Ou seja, eu me aproximo das Escrituras com os óculos da minha cultura, da minha visão de mundo, do meu sistema de referências, das minhas experiências subjetivas. E eu tiro, dá para tirar o que você quiser daqui, tá? Você tira o que você quiser daqui. Outro dia, não vou perder a chance de falar, eu estava vendo a televisão e, por azar, né, caiu num daqueles canais de, não sei nem o que é aquilo,
não sei se dá para falar teleevangelismo, não sei o que é aquilo. E aí tinha um preletor, um pastor famoso, seguido por alguns milhões de pessoas, talvez, algumas milhões de pessoas no Brasil, usando a Bíblia. Ele conseguiu isso, gente. Pegar um texto de Salmos, se eu não me engano, aonde o salmista, gente, o que são salmos? Salmos é o salmista falando com a sua subjetividade, né? Por que a gente gosta de ler salmos? Nós nos identificamos com a dor, com a angústia, com a tristeza, com a alegria da vida humana. E ali o salmista, ele está conversando com a sua própria alma. E aí o salmista disse: quem dera não tivesse nascido. Talvez alguns de nós tenhamos dito já isso um dia, no meio da nossa angústia e da nossa dor. E ele conseguiu pegar este texto e fazer dele uma doutrina de apologia do aborto. Ele conseguiu detonar 2000 anos de história da igreja, de defesa à sacralidade intrínseca da vida humana, criada à imagem de Deus. O infeliz desse pega um versículo isolado, faz disso uma doutrina que ainda almeja influenciar políticas públicas, por exemplo. A igreja deveria estar discipulando a nação, ela está reafirmando um valor, igreja, não sei se aquilo é igreja, deveria estar discipulando a nação, ela está reafirmando um valor demoníaco, usando a Bíblia. Eu posso abrir o livro de Êxodo, por exemplo, né? O que o livro de Êxodo fala? O livro de Êxodo nos mostra um povo oprimido, um povo opressor, e Deus, na sua misericórdia, ouve o clamor desse povo oprimido e leva para uma terra que emana leite e mel, né? Todos nós conhecemos a história. Eu posso olhar o livro de Êxodo e aquele livro pula das escrituras, olha que coisa maravilhosa, mas o problema é tornar o livro de Êxodo, por exemplo, é só um exemplo, a chave hermenêutica das escrituras, ou seja, a chave interpretativa que vai dar sentido ao todo da revelação, como se a única coisa que Deus fizesse na vida fosse libertar o oprimido do seu opressor. Então olha só como Jesus cuida do pobre, olha só como Jesus é contra os ricos. Jesus se torna um ativista social, não é isso? Eu leio isso, década de 60, América Latina, ditaduras, opressão, pobreza, desigualdade social, nasce uma teologia. Que teologia é essa? Teologia da libertação. Muito forte na América Latina, penetrou no seio da Igreja Católica, influenciou as denominações históricas. Equívoco hermenêutico, equívoco interpretativo. Por quê? Eu pego uma parte da verdade, né, e dou sentido ao todo a partir da parte. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Por quê? A chave interpretativa ou a chave hermenêutica é o óculos que eu uso para entender as escrituras. Se a minha cultura me leva a olhar isso, olha a desigualdade, pobreza, só isso, eu vou ver Jesus como esse ativista social. Deus, ele só está fazendo isso, e vou desprezar outros aspectos da verdade. Eu posso também, por outro lado, olhar os textos que falam sobre prosperidade. Ai, ai, ai. Né? A Bíblia fala de prosperidade, né? E aí, eu sou classe média, o meu ideal é o de ascensão social, eu estou numa sociedade capitalista, eu busco a Deus para Ele me abençoar, eu quero mesmo é a benção material, porque são esses os valores do nosso tempo. E aí Deus se transforma num Papai Noel cósmico. Ele existe para me abençoar. O Evangelho é: pare de sofrer. Eu sacralizo o capitalismo usando a Bíblia. Eu coloco a Bíblia a serviço dos meus anseios. Eu quero prosperar materialmente na nossa sociedade.
Então a Bíblia fica ao meu serviço e não eu ao serviço de Deus. E a evidência da bênção divina não está em ir para o campo missionário, servir lá na África. A evidência da bênção divina é no meu carro zero que eu vou comprar no final do ano. Isso é tudo menos o Evangelho. Tudo menos o Evangelho. Isso é apropriar-se do Evangelho para servir a minha chave hermenêutica. Talvez seja pior do que aquele homem que defendia o apartheid. Não é em nada diferente daquele homem que defendia o apartheid, aonde ele filtrava a Escritura para atender a visão de mundo dele. E nós estamos fazendo a mesma coisa muitas vezes, com a teologia da prosperidade e com outras teologias. Muito bem, tudo isso para perguntar então para vocês: qual seria a chave hermenêutica das Escrituras? Qual é o tema central das Escrituras então? Quais são os óculos que vão nos ajudar a ter uma leitura equilibrada, abrangente, coerente do todo da revelação, aceita historicamente pela igreja nesses 2000 anos de história, testado, comprovado, mostrado na vida dos pais da igreja, dos grandes pensadores, daqueles que refletiram sobre o reino de Deus, sobre a Bíblia, sobre as Escrituras, sobre a obra missionária. E aí, por isso eu usei os textos, o texto em que Jesus anunciava o reino de Deus e curava os enfermos, porque a chave interpretativa, a chave hermenêutica das Escrituras é o reino de Deus. O reino de Deus é o tema central das Escrituras. O reino de Deus foi o assunto sobre o qual Jesus mais ensinou. O reino de Deus foi o principal objeto do ensino das parábolas. Tudo converge para o reino de Deus. A oração que ele nos ensinou é: venha o teu reino. Então vamos entender um pouquinho mais sobre o reino de Deus, já que ele é a chave hermenêutica. E eu trago isso para vocês fazendo um questionamento. Quantos aqui o reino de Deus já chegou na sua vida? Levantem a mão. Quantos o reino de Deus já é chegado à sua vida? Já chegou? Amém? Por que às vezes nós somos um pouco mais tímidos de levantar a mão? Porque, se eu perguntar quantos foram salvos ou quantos aceitaram Jesus, talvez ia ser mais rápido, né? Porque é a perspectiva do reino que predomina no nosso ensino, a perspectiva escatológica e futura. Não é tanto a nossa linguagem. A nossa linguagem, Jesus falou muito de reino, falou pouco de igreja, por exemplo. Sabia disso? 2 vezes ele fala de eclésia, mas reino ele falou o tempo todo. Talvez nós não compreendamos tão bem assim o que é o reino de Deus, porque existe uma ambiguidade, existe uma complexidade na compreensão desse reino. O reino de Deus é agora, mas ainda não. Como que eu posso ter uma coisa que é para agora, mas ainda não? É o reino. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. A Bíblia, eu falei isso de manhã um pouquinho, a Bíblia ela não é tão assim 1 mais 1 igual a 2 não, tá, irmãos? A Bíblia não é tanto preto e branco. Existem os milhões de tons de cinza. Quer ver uma coisa só? Jesus Cristo é 100% homem? Sim. Jesus Cristo é 100% Deus? Sim. Homem é igual a Deus? Não. Como pode alguém ser 100% duas coisas que são mutuamente excludentes? A verdade bíblica extrapola o pensamento lógico e dual. Ok? Você tem que subir para no outro padrão de pensamento. Então o reino de Deus é agora, mas ainda não. Mas é agora. Mas é para agora, só que ainda não. Assim é o reino. E quando eu pergunto, o reino de Deus chegou na sua vida? O que eu estou perguntando, na verdade, e aí a gente vai trazer o conceito de reino, que é um conceito, na verdade, simples, mas profundo,
O reino de Deus é o ambiente, é todo lugar, é todo ambiente onde Deus reina. É isso. Então, quando eu pergunto, o reino chegou na sua vida, o que eu estou perguntando é Deus quem governa a sua vida? Essa é a pergunta. O reino de Deus é o governo de Deus. O reino de Deus é a vontade de Deus. Por isso, Jesus nos ensina a orar: venha o teu reino, seja feita a sua vontade. O reino de Deus está associado à vontade de Deus. Ok? Quem é que governa a sua vida? E mais, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim como no. Então, pasmem, irmãos. O reino é para a terra. Não é para o céu. No céu ele já reina. A briga é aqui. Por isso nós apoiamos esses missionários, estamos fazendo pouco por eles. O reino de Deus é um reino terreno. Ai, ai, ai. Heresia, Davi. A pessoa está acostumada, né? Você já prega aqui de vez em quando, né? Tá bom. O reino de Deus é um reino terreno, é assim. É reino celestial, mas aqui é para a terra. Aqui, por isso, quando um sedento toma uma água, o reino chega porque Deus passa a governar sobre aquela situação. Porque Deus nunca criou ninguém para passar fome, não. Tá bom? No reino de Deus há provisão para todos. Como eu posso então achar que a ação social é menos obra missionária do que a proclamação? Quando eu tenho uma teologia de reino, eu entendo que a ação social e o evangelismo, entendido enquanto o anúncio e a proclamação da verdade, embora a ação social eu entendo que é também uma forma de proclamação, mas enfim, né? Ação social e evangelismo como aspectos indissociáveis do mesmo agir redentor de Deus. Por isso que a Nalu está lá trabalhando com saúde, servindo aquele povo lá, né, Nalu? Trabalhando com um monte de coisa lá, servindo integralmente aquelas comunidades. É isso, Nalu? Mais ou menos? Escolinha, área de educação, pré-escola, proclamação, serviço integral, aquelas crianças senegalesas. Porque uma coisa não está dissociada da outra, elas andam juntas. Não existe esse dualismo. Esse dualismo é fruto da nossa cabeça, homem e Deus. Não, ele é homem e ele é Deus 100%. Tá? Agora, mas ainda não, é uma coisa só. Esse dualismo greco-romano que influenciou o pensamento ocidental, é o mesmo dualismo, esse dualismo sagrado profano, né? É o mesmo dualismo fé e obras. É uma separação que só existe na nossa cabeça, fé e obras. A fé sem obras é morta. Que é o mesmo dualismo clero e laicato. Para que esse clericalismo todo? Para que esse clericalismo todo, se a Bíblia fala de sacerdócio universal dos crentes? Todos vocês são sacerdotes. Alguns Deus chamou para pastorear o rebanho, mas todos são sacerdotes. Não existe a dualidade clero-laicato. Não existe isso. Fé e obras, evangelismo e ação social, espiritual e o social, o sagrado e o profano. O reino de Deus é uniabrangente. Ele diz respeito a todas as dimensões da vida. Ele diz respeito a todas as dimensões do universo. Por isso, a fé cristã não é apenas uma fé individual, subjetiva, mística. Ela não é uma experiência que as pessoas tenham com Deus, ela inclui isso. A fé cristã, ela é a resposta de Deus para o discipulado de nações. É muito mais abrangente. A fé cristã não é apenas um sistema religioso, ela é um sistema total. Ela discipula as nações, ela transforma as realidades. E esse deve ser o paradigma que orienta o agir missionário no século XXI. A nossa obra missionária vai muito além que o povoamento do céu.
A missão da igreja não é apenas o povoamento do céu. A missão da igreja é o discipulado das nações da terra. E nesse caminho, pela sua graça, sendo justificados, Deus nos dá uma esperança eterna de salvação com Ele. Mas a obra da igreja não se restringe a isso. Há um porvir que demora para chegar. Não é isso para a maioria das pessoas? Entre a justificação e a glorificação, você costuma ficar uns bons anos aqui na terra, né? E aí, para quê? Só para que outros vão para o céu? Ou para que você viva melhor aqui? Não. A igreja está aqui. A razão última da existência da igreja é para que o reino venha. Quando eu falo de reino como chave hermenêutica, reino como chave interpretativa, como razão última, ontológica, ok? Da obra missionária, eu posso perguntar para você, para todos vocês, por que a igreja existe? Vocês podem dar dezenas de respostas, todas elas legítimas, para adorar, para servir, para proclamar, para amar, tudo isso. Mas a razão última é para que o reino venha, para que Deus governe. A razão última, que resume tudo, né? que consegue congregar todas essas as tradições, para onde convergem todas as tradições cristãs, todas as práticas missionárias, para que o reino venha, para que Deus governe. Para que nós damos o dízimo e ofertas? Para que Deus governe. Para que fazemos trabalho com as crianças? Para que Deus governe. Para que temos ministério de louvor? Para que Deus governe. Para que fazemos missões transculturais? Para que Deus governe. A razão última é o governo de Deus, portanto, é o reino de Deus. Reino de Deus como chave hermenêutica, chave interpretativa das Escrituras, que nos ajuda, nos previne de cairmos nesses erros que eu mencionei para vocês. E entender reino de Deus, já que eu estou numa igreja reformada há uma semana dos 500 anos, tá? Os reformadores da igreja nos ensinaram, dentro dessa visão de reino de Deus, eles nos falaram da tríade bíblico-teológica. O que é isso? É como se, para compreender um enredo que é complexo, né? Como eu já falei para vocês, tivessem 3 grandes acontecimentos que dão sentido a este todo e que conferem essa chave hermenêutica. Quais são esses 3 grandes elementos? Criação, queda e redenção, ok? Os reformadores da igreja, isso é do século XVI, eu não estou pregando nada novo para vocês, tá? Os reformadores da igreja disseram que a Bíblia é a história de uma criação, de uma queda e de uma redenção. Muito bem, vamos pregar o primeiro elemento, criação. Quantos aqui creem que Deus é o Criador de todas as coisas? Levantem a mão. Amém? Deus é o Criador de todas as coisas? Muito bem. Se Ele é o Criador de todas as coisas, segunda heresia da noite, não pode haver nenhuma dimensão da vida criada sobre a qual Ele não deva governar. Nós costumamos ver Deus como Deus Salvador, só que antes dele ser Salvador, Ele é o Deus Criador. Quem deveria estar na vanguarda do movimento conservacionista ou ecológico em defesa da criação deveria ser a igreja. O Greenpeace roubou isso da gente. Nós adoramos o Deus Criador de todas as coisas. Como que nós não temos uma teologia da criação? Como que a igreja não trabalha com isso? Criação. Porém, Gênesis 2 nos fala que aconteceu um problema. O pleno desígnio de Deus se cumpriu lá da criação? Não. Qual é o problema? Qual é o segundo elemento da tríade? A queda. Agora eu quero chamar a atenção dos irmãos, porque a queda é muito importante. A compreensão da queda, compreensão bíblica da queda, ela é fundamental. Por quê? O conceito que eu tenho de queda vai influenciar diretamente o conceito que eu tenho de... Qual que é o terceiro elemento? Redenção. Só existe uma redenção porque houve uma
queda. E o que é a queda? Vou perguntar diferente. Quais as dimensões da criação que foram afetadas pela queda? Quais foram as dimensões da criação? Quais aspectos da criação foram afetados pela queda? O que a queda afetou? A alma humana? Sim, mas não só isso. Tudo. Tudo caiu. Conhece aquele texto de Romanos? A ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação geme no seu cativeiro. Conhece? A natureza caiu, tudo foi influenciado pela queda. É o que os reformadores chamaram de depravação total. O que é isso, depravação total? Eu me perguntava, todo mundo agora é depravado, que negócio é esse? Não, depravação total não se refere à intensidade do pecado, depravação total se refere à amplitude do pecado. Tudo foi tocado pelo pecado, todos pecaram e carecem da glória de Deus, tudo foi afetado. Logo, isso muda. Isso muda por quê? Vamos para o terceiro elemento. Qual é o terceiro elemento da tríade mesmo? Redenção. E por definição, a redenção não pode ser menor que a queda. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que Deus é esse que operaria uma redenção menor do que a queda? E quando eu restringo a queda a almas humanas, portanto, eu restringo a redenção, a salvação de almas humanas, e portanto, eu restringo a minha missiologia a salvar almas para o céu, não estou eu diminuindo este Deus e o seu poder redentor? Isso está de Gênesis a Apocalipse. Colossenses 1:20 diz: pelo sangue da sua cruz reconciliar-se consigo mesmo, o quê? Todas as coisas, quer na terra, quer nos céus. Muda o paradigma missiológico, muda o chamado, muda a missão, amplia a missão. Eu trabalho pela erradicação da pobreza, irmãos. Meu trabalho é esse. É trabalhar com crianças em situação de vulnerabilidade, pobreza, risco, miséria, principalmente crianças e adolescentes. Isso é queda. Eu mencionei de manhã, eu estou tendo o privilégio e também uma tarefa muito rica, mas muito difícil, está sendo muito difícil para mim. Eu faço parte da equipe que está fazendo o diagnóstico da criança e do adolescente de Curitiba. A cidade de Curitiba, não sei se você sabe disso, através do CONTIBA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, quer saber tudo sobre a sua criança e seu adolescente. É a primeira grande capital a fazer isso. É um projeto, é um ano de pesquisa, 40 pessoas em campo. Eu fui convidado para fazer parte dessa equipe, porque tenho uma formação como antropólogo, mestrado em antropologia. Então, sabe qual é a minha tarefa? A minha tarefa é fazer as pesquisas qualitativas. Não é olhar a estatística. Eu vou nas casas-lares e converso com as crianças em situação de abrigamento. Eu faço roda de conversa com crianças em situação de vulnerabilidade. Eu entrevistei menino de rua em Curitiba. Eu entrevistei uma mãe que teve um filho adolescente assassinado injustamente pelas costas por um agente do Estado. Eu fui no NUCRIA, a delegacia de crimes contra a criança e o adolescente dessa cidade. Na delegacia do adolescente. Sabe o que é você sentar na frente de uma criança? Eu fui no Lar Emília Schileder, por sinal, que é aqui da igreja, que faz um excelente trabalho. Queria dar esse feedback para vocês. Sabe o que é sentar na frente de uma criança de 7 ou 8 anos e perguntar: querido, você sabe por que você está aqui? Sei. E eu precisava extrair isso delas. Por que você está aqui? Porque tiveram que me proteger do meu próprio pai, senão ele ia me matar. Porque ele me batia tanto, 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 e veio ele falar tanto várias vezes, que eu precisei ser salvo do meu pai.
Vi outra criança dizer: é que o meu padrasto me obrigava a ver ele tendo relação sexual com a minha mãe. Isso por baixo, tá, irmãos? E aí, é só porque eu um dia estudei criação, queda e redenção que eu ainda não pirei. Porque eu estou adorando um Deus que é todo poder e todo amor. E isso está acontecendo na minha frente. Como pode alguém que é todo poder, ele pode tudo, mas ao mesmo tempo ele é todo amoroso? E como pode alguém assim permitir o que eu vi? Já fez essa pergunta, né? E aí eu lembro, eu estou debaixo do regime da queda. Tudo caiu. Eu vivo num planeta que está em inimizade contra o Criador. Um dia isso tudo vai passar. O reino de Deus está vindo. Eu, como igreja, sou agente de reconciliação. Isso renova a minha esperança. Não pense que eu perdi minha esperança. Cada dia eu estou com mais vontade de trabalhar pelas crianças pobres do Brasil. Cada dia me dá mais vontade de trabalhar por elas. Porque a esperança é renovada no nosso coração. A redenção é maior do que a queda. E fica aqui o meu desafio para a igreja. O mesmo desafio que eu trouxe de manhã. Eu estou vendo muita coisa de Curitiba que eu não sabia. De manhã eu falava do caráter missional da igreja e do caráter missionário. Apoiamos os missionários no campo transcultural, mas também temos uma ação aqui no nosso ambiente, na nossa cidade, no nosso contexto. Você mora numa das 50 cidades mais violentas do mundo. Curitiba é mais violenta do que Rio, São Paulo e outras cidades que nós achamos que são muito violentas. Nós disfarçamos muito bem as nossas mazelas. A criança curitibana está em extrema vulnerabilidade. Pais, a droga está dentro da escola. Eu estou vendo isso no diagnóstico. Eu estou conversando com as crianças. Numa roda de conversa com crianças e adolescentes, tentando ver, gente, vocês ouviram falar em baleia azul? Que negócio de automutilação. Uma menina do grupo se automutilava. Delegacia de crimes contra criança e adolescente, é chegar no balcão ou já ficar horrorizado. Uma criança exposta a uma situação vexatória e de extrema vulnerabilidade. As pessoas brigando na frente da criança, pai e mãe. Num grupo de conversa com 14 crianças e adolescentes, havia 12 arranjos familiares diferentes. Em 14 crianças, 12 arranjos familiares diferentes. 37,5% dos lares brasileiros já são monoparentais. O que é uma criança sendo criada só pela mãe que tem que trabalhar o dia todo para sustentar? Pobreza, vulnerabilidade. Ela está vulnerável aos colegas, às drogas, às influências. Depravação total. Mas a igreja tem uma mensagem e nós não podemos abrir mão da nossa responsabilidade. Aconteceu uma coisa também muito interessante nesse diagnóstico. Conversando, fazendo as rodas de conversa, os grupos de foco com as crianças, os adolescentes, nem estava no roteiro de perguntas. Naturalmente, sabe o que eu percebi? Uma boa parte dos nossos adolescentes, eles estão indo para as igrejas. E é um percentual muito alto. E eles vão para as igrejas porque eles querem ir. Não é porque os pais estão mandando. Eles gostam de ir. E eles estão vendo nas igrejas, nas comunidades de fé, ainda um referencial de acolhimento, de serviço. Estão olhando, lá eles se sentem amados, sentem acolhidos pelos líderes, pelos pastores, pelos outros colegas.
E eu escrevi no relatório, que vai ser publicizado em janeiro, vamos lançar para a imprensa de Curitiba. Isso vai para as mãos do prefeito, vai para todos os atores sociais que trabalham com essa temática. Eu escrevi lá que a igreja da cidade, ou as igrejas da cidade, deveriam ser incluídas e consideradas como membros legítimos do sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes, como comunidades que podem acolher e apoiar a nossa criança e o nosso adolescente. O paradigma da missão mudou, meus irmãos. O paradigma da missão hoje, ele tem que ser integral. Nós precisamos dar conta da realidade social. Não adianta nós queremos responder perguntas que as pessoas não estão fazendo mais. O Evangelho é mais do que onde você passará a eternidade. Ele tem que trazer respostas para os anseios mais profundos e as necessidades mais profundas aqui e agora, porque o reino é para agora, mas ainda não. E é a teologia do reino que deve nortear a nossa ação sociomissionária. A partir da teologia do reino, então, tá? Qual deve ser a resposta da igreja a um mundo caído e corrompido? E inspirados em Jesus, que proclamava o reino, mas curava os enfermos, alimentava os famintos. Inspirados no discípulo Cleopas, que disse: varão profeta, poderoso em obras, mas poderoso em palavras. Que tipo de ação sociomissionária a igreja deve ter? Tanto aqui, no exercício dos nossos dons, das nossas vocações, quanto nos nossos missionários que nós enviamos e apoiamos. Fica aí o desafio. E no campo da transculturalidade, já que é uma conferência missionária, algumas verdades sobre a igreja que fiquem não para o nosso desânimo, mas para o nosso desafio. Algumas estatísticas, o Davi Botelho coloca isso, um dos líderes de uma missão brasileira, que 99% das mais de 300 mil igrejas brasileiras não têm ou não apoiam nenhum missionário transcultural. 99%. A média de investimento anual do crente brasileiro em missões transculturais, falando da questão transcultural, quando pensamos nos lugares mais negligenciados da palavra de obra, a média de investimento de um crente brasileiro em missões é R$ 1,66 por ano. Como? Pensa só. Como que eu trato assim a tarefa mais importante que está em andamento no universo? Tem uma coisa errada. Na década de 80, tivemos um crescimento anual de mais ou menos quase 13% no envio dos obreiros transculturais. Na década de 2010, tivemos um decréscimo de 3,5%, enquanto a igreja aumentava, crescia. E os pastores estabeleciam grandes projetos de crescimento, de sustentação, principalmente o movimento missional de crescimento em células, muitas vezes abandonando o caráter transcultural da missão. Isso era motivo de arrependimento por parte da igreja. Porque historicamente, quando você estuda o mover de Deus, o Evangelho, quando um povo, uma cultura, uma sociedade recebe a bênção, mas não passa adiante, e não falta igreja no Brasil, tá? A igreja brasileira é rica de todos os recursos. Historicamente, quando um povo recebe a bênção, mas se nega em passar adiante, o que vem é juízo. Vem juízo. E a igreja tem uma grande oportunidade de passar essa bênção adiante através dos seus vocacionados. E também uma outra estatística, só para a gente refletir, orar e pedir perdão, é: mais de 100 tribos brasileiras não possuem um só missionário, e 91 línguas não têm nada traduzido da Bíblia dentro do território brasileiro. Okay? Dentro do território brasileiro.
Mas nós temos uma notícia boa. A notícia boa que Isaías 42 diz que Jesus não está desanimado. Não desanimará até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Se Jesus não está desanimado, eu não tenho direito de estar. A igreja tem um chamado maravilhoso, muito já tem sido feito, e nós vamos continuar como essa voz profética, levantando a igreja mesmo, encerrando essa conferência missionária, para continuar sendo uma igreja missional, ou seja, onde os dons e talentos do povo de Deus são utilizados aqui no nosso contexto, na nossa cidade, mas também uma igreja missionária, uma igreja que, mesmo sendo missional, não negligencia os lugares mais negligenciados da palavra e de obra. Amém, irmãos?